Como é que eu começo esse programa aqui? Bom programa vai ser, viu? Que fazia tempo que eu não tinha consultoria para ajudar o Polêmicas Vazias. Eu diria que esse Polêmicas foi feito a 8 mãos. Viu que eu tive que fazer a conta, né? 4 vezes 2, 8. Vocês vão entender. Fala moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você o quê? Agora vamos aqui solicitar e mendigar likes e inscritos. Se inscrevam aqui na TNT Sports, que tá precisando de inscritos, né? Pra bater 11 milhões e se tornar ainda mais líder no mercado digital. E, de repente, eu negociar um contrato melhor na próxima janela, né? Ó, então você comenta aí e dê dicas. O pessoal tá dando dica de assunto aqui? Nunca mais ninguém deu dica, né? Eles entenderam que a gente não usa as dicas. Qual foi a última vez que a gente fez um programa baseado na dica das pessoas? Esse é uma dica. Esse? Não é mentira. Ah, esse programa é uma dica de fãs? Olha isso, né? Eu tô sabendo legal também, né? Participei da discussão e não tinha a menor ideia de onde tinha surgido. Você inclusive respondeu. Ah, é verdade, eu respondi aquele comentário excelente que eu fui acusado por vocês de só responder para poder subir o engajamento e ganhar inscrito no meu canal pessoal. E nem foi. Mas se vocês quiserem se inscrever no meu canal pessoal lá, eu tô aceitando, viu? É Bruno Formiga, é só botar aí e cair daqui direto lá. Ó, seguinte, qual seria a seleção brasileira de todos os tempos dos sem Copa? E aí a gente tem que entender o critério dos sem Copa, né, meu chapa? Porque eu entendi que eu e o produtor entendíamos que os sem Copa eram quem? Quem não tinha ganho Copa. Os outros produtores, que eu também não sabia nem que o Polêmica tinha tanto produtor, né? Tem uma equipe de 3 figuras. Os outros 2 entendiam que o sem Copa era não ter disputado Copa. E aí eu fui te dar uma carteirada, nós dois, né? Não, porque, pô, já imaginou? Clara Albuquerque, nossa Clara Albuquerque, tem um livro chamado Os Sem Copa. E aí eu usei o livro da Clara pra falar, porra, vocês são trouxa? Tu acha que o livro da Clara é sobre quem não foi pra Copa? E é. Aí ficamos nós dois com cara de bunda, porque realmente o conceito sem Copa é de quem não foi pra Copa. Mas no nosso é quem não ganhou a Copa. Então este Polêmicas Vazias aqui é a seleção brasileira de todos os tempos, 2 sem Copa, entre parênteses, que não ganharam Copa. Que é pra não ter dúvida nenhuma. Vamos ao goleiro. Lembrando, o sistema aqui vai ser 4-4-2, tá? Então abre o campinho aí e começa com o goleiro. Cometemos outra gafe também no dia da discussão, né? A produção cagou regra e disse, é Dida, não tem nem ponto de correr, é Dida. Aí eu depois fiquei, mas o Dida não foi campeão do mundo? Não, é o Dida, tem que ser o Dida. Eu falei, ô, meus amigos, aí botei no grupo, tal hora, 11 da noite, sei lá, o Dida foi campeão do mundo em 2002. Então acabou, não vai ser o Dida. Poderia, mas não vai ser. Então quem foi campeão do mundo jogando ou reserva não aparece aqui. Até porque não foi injustiçado, tá nos anais, né? Leão, o goleiro, um dos maiores, viu? Inclusive, no século passado, foi feita uma eleição dos maiores goleiros do século XX. Quem ganhou? Gilmar dos Santos Neves. E o segundo? Leão. O Leão ficou na frente até do Tafarel, viu? O Leão, tecnicamente falando, era um goleiro que beirava a perfeição para a sua época. Porém, foi campeão do mundo em 70. E a galera esquece, né? Sabe-se lá como o Leão era reserva do Félix, porque tecnicamente ele era mais goleiro. Mauro Betti, nesse momento, vai fazer alguma crítica aqui e dizer que não é bem assim. Mauro Betti voltará a ser citado nesse programa aqui porque ele mudou um voto meu. Não só ele, mas pra mim é quase que o triunvirato do comentarismo esportivo brasileiro me ajudou nesse programa. Eu tenho a honra de dizer que este Polêmicas Vazias aqui tem opiniões para me ajudar a produzir de 3 dos caras que eu mais admiro e que mais me inspiraram na carreira. Chegarei lá já já. Então, os goleiros, eles não podem ser nem o Dida nem o Leão. E aí a disputa ficou entre Barbosa e Júlio César. E aí você fala, mas o Barbosa, você garoto, né, que talvez não sabe a história, o Barbosa talvez tenha sido um dos mais injustiçados jogadores da história da seleção. Ele era unanimidade no final dos anos 40, ali para a Copa de 50. E era o goleiro da seleção brasileira sem nenhuma dúvida. E fez uma Copa muito boa até a final. E por que eu digo a final? Porque não foi uma final, né? O Brasil jogava por um empate livre, você tinha um triangular final, e o Brasil jogava pelo empate no Maracanã com o Uruguai. Só que ele perde por 2-1. E o segundo gol do Uruguai, que é o gol do título, acaba sendo uma falha do Barbosa, que por muitos e muitos anos pagou o preço por isso, né? Inclusive ele falava, ó, a pena máxima do Brasil é de 30 anos, eu já pago a minha há 50. Ele mudou do Rio de Janeiro, ele teve que morar no litoral paulista para tentar conviver um pouco com esse fantasma que foi eterno na vida do Barbosa. O maior goleiro da história do Vasco, um dos maiores goleiros da sua época e um dos mais importantes da história da seleção brasileira. E realmente muito injustiçado. Só que do outro lado tem o Júlio César. O Júlio César jogou basicamente 3 vezes mais jogos do que o Barbosa pela seleção. Ele foi muito mais convocado do que o Barbosa. Ele teve uma história muito mais longa com a seleção, foi melhor do mundo e entre 2009
2009, 2014, pelo menos, o Júlio César estava ali entre os 5, 6 melhores goleiros do mundo. Coisa que, assim, por uma questão de contexto, também o Barbosa nunca esteve. Então há uma diferença. E o Júlio César jogou 3 Copas, né? Ele é convocado em 2006, ele é titular em 2010 e titular em 2014. Então, realmente, em termos de riqueza histórica dentro da seleção brasileira, o Júlio César ele é mais relevante e acho que foi mais goleiro, até porque aí vem uma questão da evolução natural da posição, né? Não tem como comparar um goleiro dos anos 50 com um goleiro de 2010, que com toda certeza foi o melhor goleiro do mundo naquela temporada. Então, o goleiro será Júlio César, beleza? Mas fica aqui a menção para o Barbosa e procurem conhecer mais a história do Barbosa, que ela vale a pena. Convocado para a seleção brasileira entre 49 e 53, ele jogou 20 jogos, a seleção jogava menos naquela época. O Júlio César tem uma história na seleção de 2002 até 2014, né? Alguns achavam até que ele poderia ter ido para a Copa de 2002, mas não foi. Foi o Rogério Ceni. Então, o Júlio César é o nosso goleiro. Lateral direito. O lateral direito, você pode ficar aí pensando, o nome é óbvio. Só que assim, este nome, simplesmente, ele basicamente apagou a sua história no futebol. Então, não será citado aqui e eu não tenho como colocar na seleção brasileira de todos os tempos dos 100 Copa. Esta vaga ficou, no final das contas, na disputa entre Nelinho e Leandro. E aí são gigantescos, tá? O Nelinho, que tinha uma finalização absurda, também jogou Copa do Mundo, assim como o Leandro, que era o lateral da seleção de 82, absolutamente encantador. E em 86 ele só não foi pra Copa porque, em solidariedade a Renato Gaúcho, o Leandro acabou cortado pelo Tele. Mas o Leandro, que dedicou toda a sua vida ao Flamengo, era um lateral craque. Na época, era unanimidade no período, assim, e inclusive depois jogou de zagueiro, uma técnica absurda, um poder de cruzamento fantástico, construção, passe, habilidade, 1 contra 1. O Leandro era um negócio de outro planeta. Então o nosso lateral direito vai ser Leandro, mais jogador do que o Nelinho, por mais que o Nelinho tenha motivos para brigar legal aqui. Só que o Leandro foi mais jogador do que ele e acho que todo mundo na época concorda. Aqui entra a influência da Santíssima Trindade que fez eu mudar meu voto aqui. Por quê? Se dependesse de Bruno Formiga, pura e simplesmente, eu fosse autoritário, coisa que eu não sou, já fui em alguns momentos, eu botaria aqui Mauro Galvão. Mauro Galvão, ele consegue ter sido um zagueiraço nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000. O Mauro Galvão é um dos maiores zagueiros da história do Inter, do Grêmio, do Botafogo e do Vasco. Conhece alguém que tem essa história? O cara conseguiu ser campeão brasileiro no final dos anos 70 e ele foi campeão brasileiro de novo jogando a barbaridade em 2000. É simplesmente uma loucura e nunca jogou mal. O Mauro Galvão é aula de zagueiro. Aula! Só que eu fiquei na dúvida entre ele e Luiz Pereira. Luiz Pereira, maior zagueiro da história do Palmeiras, zagueiro artilheiro, craque, senso de posicionamento, habilidoso, saía construindo com uma facilidade pra época, era doideira, né? O sistema do Palmeiras o protegia muitas vezes, né? Coisa que na seleção acontecia menos. Os dois aqui têm uma história menor do que poderiam e deveriam na seleção. E o Mauro Galvão não foi tão bem na Copa de 90. O Luiz Pereira acaba indo pra Copa de 74, tinha gente que achava que ele poderia ter ido antes até, poderia ter ido depois, mas não rolou, podia ter jogado 82, mas acabou que não, enfim, tinha gente jogando mais, né? O Oscar que poderia brigar aqui. O Luiz Pereira, a gente esquece, o Luiz Pereira é um grande ídolo da história do Atlético de Madrid, inclusive há mais de 2 décadas trabalha no Atlético de Madrid, ele é um dos primeiros casos de sucesso brasileiro na Europa, depois do Evaristo. O Luiz Pereira, assim, é referência na história do Atlético de Madrid, tá? Inclusive jogou com o Luiz Aragonês, que é um dos grandes nomes da história do clube. Esse programa aqui é uma aula de história, né? O Luiz Pereira, assim, foi unânime no Palmeiras e no Atlético de Madrid. Aí ele volta pra jogar no Flamengo, mas acaba não indo bem, né? E vai embora. E aí depois o Flamengo é campeão da Libertadores, campeão mundial, então ele acabou dando azar, né? Ele não foi a mesma coisa num time que tava se arrumando pra ser histórico. Mas o Luiz Pereira é um negócio gigantesco. E aí o que aconteceu? Eu mandei primeiro uma mensagem pra Lédio Carmona, meu mentor. E aí eu falei, Lédio, me ajuda aqui. Aí o Lédio respondeu, eu vi pouco o Luiz Pereira jogar e acabou votando no Mauro Galvão. E o Mauro Galvão é fantástico, né? O Lédio acompanhou mais a carreira do Mauro Galvão. Aí mandei uma outra mensagem para PVC, que é talvez o meu grande ídolo no jornalismo. O PVC, ele nem titubeou. Ele foi muito Luiz Pereira. Inclusive disse que tem uma camisa do Atlético de Madrid por causa do Luiz Pereira. Por último, Mauro Betting. Este foi o que mais argumentou em prol de Luiz Pereira, explicou e falou e não sei o que. Aí eu fiquei refletindo, tava 2 votos a 1, com o meu voto empatava, mas assim, eu não vi o Luiz Pereira jogar, vi o Mauro Galvão, e aí sou mais novo também, né? Acabei abaixando a cabeça e cedi. Depois fui pesquisar, vi os lances, comparei. Realmente, assim, posicionamento, jogo aéreo, força física, liderança,
A longevidade eu acho que o Mauro Galvão leva vantagem, mas nos outros aspectos acaba dando o Luiz Pereira, que inclusive foi goleador para ser zagueiro na época. Então nossa zaga abre com Luiz Pereira, ao lado de, aí não tem discussão, é Thiago Silva. Thiago Silva 3 vezes titular em Copa do Mundo, coisa que só ele e o Lúcio conseguiram, e lá atrás acho que o Mauro, se eu não me engano. Então a gente tá falando aqui de uma entidade. O Thiago Silva, melhor zagueiro do mundo, ou entre eles, durante 10 anos, um auge absurdo, jogando uma barbaridade, não tem como. Carreira consolidada na Europa. A zaga é Luiz Pereira e Thiago Silva. E na lateral esquerda, um belíssimo duelo. Marcelo Júnior. Se a gente for pelo histórico de seleção, o Júnior jogou mais na seleção do que o Marcelo. Mas, num geral, como lateral, o Marcelo jogou mais que o Júnior. E em termos de carreira mundial, acho que, assim, o Marcelo foi reconhecidamente durante 9 temporadas o melhor lateral esquerdo do planeta e tal. O Júnior nem canhoto era, né? Apesar de ter jogado bem na lateral esquerda. Inclusive foi muito bem na seleção de 82, mas aí depois ele vai pro Torino e já no Torino ele vai mais pra frente, né? Ele muda, vira meia e tal, vai muito bem na Itália, diga-se passagem, e volta pro Flamengo pra fazer tudo o que fez, ser campeão brasileiro em 92, jogando no meio campo. Então aqui a disputa ela é enorme, mas fica Marcelo. Então como é que ficou o nosso gol e zaga? Campinho na tela. Júlio César, Leandro, Luiz Pereira, Thiago Silva e Marcelo. E o meio-campo? O meio-campo é belíssimo. Casemiro, Falcão, Zico e Ademir da Guia. Olha esse meio-campo. E aí, eu preciso explicar alguns aqui, eu não preciso perder tempo, né? O Casemiro, pelo amor de Deus, um dos maiores volantes da história do Real Madrid, um dos maiores volantes da história do futebol brasileiro, fazendo função, passe longo, passe curto, força, cobrindo o campo, assim, um negócio monstruoso. Ao lado do Falcão, o rei de Roma, jogou um absurdo no Internacional, assim, elegância, um jogador que pra época já era moderno, né, qualidade de passe, jogo elegante, chegava à frente, pisava na área, o Falcão entregava tudo no meio campo. O Zico, pelo amor de Deus, né, brigando pra ser talvez o maior jogador da história do futebol brasileiro sem Copa do Mundo. Ele era unanimemente o melhor jogador brasileiro da sua geração, comparado a caras lá fora, né, tem gente que compara ao Maradona, ao Platini e tal, assim, maior artilheiro do Maracanã, não tem briga, gente, é o Zico. O Zico jogou a Copa de 82, a Copa de 86, poderia ter ido em 78, para muitos acabou não indo, então assim, é brincadeira. E o Ademir da Guia, que liderou o Palmeiras, que foi o único time talvez a bater de frente com o Santos do Pelé. O Ademir da Guia foi pentacampeão brasileiro e pentacampeão paulista, só que tem uma história muito pobre na seleção, né? Ele tem 14 jogos pela seleção, um de Copa do Mundo só, e aí muita gente culpa o Zagallo por isso, né? Poderia ter levado ele em 70, não levou, porque disse que tinha muita gente na mesma posição, mas talvez ele coubesse ali de algum jeito, tinha que ter botado o Ademir da Guia ali, e em 74 ele acaba jogando só um jogo, né? Podia ter jogado mais e tal, o Brasil acaba eliminado pra Holanda, que era o grande time do momento, mas o Ademir da Guia é o maior nome da história do Palmeiras, uma elegância pura, um jogador absurdo, surgiu no Bangu, depois foi pro Palmeiras, assim, números intensos, porra, um controle de meio campo gigantesco, um toque fácil, sabe assim, se tem um cara que era elegante, que flutuava em campo, era o Ademir da Guia, então não tem como ele não estar aqui. E aí eu pensei muito no Sócrates e no Alex, mas desculpa, brigar aqui com o Ademir da Guia, porque com o Zico ninguém ia brigar, né? Esquece. E aí era ou Alex, ou Sócrates, ou Ademir da Guia. Em bola jogada, eu acho que o Sócrates fica abaixo do Ademir da Guia e do Alex. Como personagem relevante, o Sócrates vai brigar e um personagem que fura bolha e o mundo inteiro fala do Sócrates, o cara virou quadro, tatuagem, ele poderia perfeitamente estar aqui. Era o capitão da seleção de 82, mas só tinha lugar pra um. Então, assim, entre o Ademir da Guia, o Alex e o Sócrates, eu tive que ir no Ademir da Guia. Até porque se eu deixo o Ademir da Guia de fora aqui, o Mauro pede minha demissão, né? Então eu preferi não entrar nessa briga. E o ataque? O ataque tem um nome que eu acho que não tem discussão, Neymar, o maior nome da sua geração, um dos maiores talentos já produzidos pelo futebol brasileiro, que provavelmente se não ganhar a Copa vai ficar marcado, né? Putz, fez isso. O Neymar fez quase tudo na carreira, mas sempre vamos falar, mas não ganhou a Copa. E aí é uma pena, né? Mas o Neymar. E aí a briga no ataque ficou ao lado dele Roberto Dinamite, Careca ou Reinaldo. Por questão de longevidade, o Reinaldo teve muitos problemas físicos aqui, mas talvez fosse o mais genial. O Roberto Dinamite foi o mais matador e o Careca acho que foi o mais completo. O Careca tinha um pouco de Roberto Dinamite e um pouco do Reinaldo. Flutuava mais fora da área, pô, gênio, assim, começou desde novo já jogando muito, jogou muito no Guarani, jogou muito no São Paulo, jogou muito no Napoli e fez 2 Copas muito interessantes, assim, o Careca joga muito em 86 e joga bem em 90, apesar da zona que era. E detalhe, em 82, o Roberto Dinamite é convocado
convocado, porque o Careca se machuca, mas seria o Careca. O Careca ia para 3 Copas, provavelmente sendo titular nas 3 Copas, então ficou sendo Careca aqui. Recapitulando esta belíssima seleção, o programa ficou bom, né? Júlio César, Leandro, Luiz Pereira, Thiago Silva e Marcelo, Casemiro, Falcão, Zico e Ademir da Guia, Neymar e Careca. Que belíssimo time, né? Treinados por... Não estava no roteiro, então não vou entrar nessa discussão. Você bota aqui, quem seria o técnico desta seleção? Seria o Vanderlei Luxemburgo? Seria o Tite? Seria quem? Muricy? Você pode... Brinca aí, meu chapa. Aí, Dunga. Não, Dunga é sacanagem, né? Brincadeira. A vaga de técnico eu vou deixar pra galera. Aí, roda a vinheta aqui, que falar de treinador, vou dar uma cornetada aqui. Opiniões diferentes. Ó, seguinte, agradecendo a mamãe PagBet por ter resgatado este quadro que eu faço com o estômago, né? Eu fico ali remoendo a raiva pra entrar aqui. E aí, tem algo que até hoje ele já perdoou e eu não consigo. Por isso, o Opiniões que você não tem o direito de ter é uma convocação que você não tem o direito de não fazer, que é não levar o Alex pra Copa de 2002. Como é que o Filipão não me leva o Alex? O cara tinha sido campeão da Libertadores com ele, já jogava uma barbaridade e o cara não leva. Beleza, não levou na lista A. Aí o Emerson se machuca, ele me leva o Ricardinho, porra. E não leva o Alex. Ah, não, mas o Ricardinho, não sei o quê, levou o Kaká, beleza, meu amigo, não tem como. Não tem como. O Alex era cara de confiança, já tinha entregue coisas pro Filipão. Como é que o Filipão não leva o cara? Ah, não, mas intensidade, não sei o quê, meu irmão, dane-se. Tinha que levar para segundo tempo, não tem como. E assim, eu fico mais puto, porque o Alex tem um coração tão bom que ele não fica com raiva. Ele entende. Meu irmão, nem eu entendo. E o Alex entende. Pô, não tem como. Não dá. Não dá. Eu esqueci até o que eu ia falar agora, lembrei. O link está na descrição do vídeo aqui, no primeiro comentário fixo para você fazer as suas apostinhas com responsabilidade em várias competições. Final da Libertadores, quem ganha no Maracanã? Liga dos Campeões da Europa, dá para fazer já artilheiro, dá para fazer os campeões de grupo, dá para fazer uma parada de uma par de coisa. E eu descobri esses dias uma odd muito boa lá, viu? Campeões da FA Cup, que vai começar pros pica, né? Cara, tem uma odd lá da PagBet que tá dando 4 pro Manchester City. 4. Meu amigo, 4 para qualquer coisa no Manchester City é para pegar. E tem uma 9 pro Liverpool. 9.02. Meu amigo, se você não aproveitar, você é um besta, viu? Obviamente colocando pouco o que você pode perder, tá bom? Acabou o programa, né? Com esse meu desabafo aqui no Filipão. Duas coisas que eu não aceito até hoje. O Alex não ter ido para uma Copa do Mundo. Isso eu não consigo aceitar. E Romário e Ronaldo não terem jogado uma Copa juntos, como titular. É revoltante. 98, o corte do Romário, que eu fiquei puto. E 94, o Ronaldo era uma criança, eu entendo. E em 2002, o Filipão não levou também. Ele deixou de fora Romário e Alex. E ainda assim foi campeão do mundo. Aí o bicho tem o negócio roxo mesmo, viu? Porque, meu amigo, não dá, não dá. Eu adoro o Filipão, mas essa eu pega na alma. Um abraço, hein? Gostei de fazer essa camisa aqui, viu? Bonito. Sou da praia, né?